Olá amigos colecionadores, aqui é o Ricardo Sócio. Hoje eu vou fazer um vídeo temático especial sobre o material que eu tenho sobre a banda Pink Floyd, né? Aproveitando aí o 40º aniversário do lançamento do álbum Dark Side of the Moon, que é esse aqui, tá? Então eu vou mostrar os itens que eu tenho aqui ligados à banda. Primeiro nós vamos ver o álbum em vinil do disco Dark Side of the Moon, tá? Que é uma edição bem bacana, muito caprichada. É uma reedição nos mínimos detalhes do lançamento original de 1973. Nós vamos ver o DVD do show Pulse, tá? Que é um dos melhores shows da banda, né? Uma apresentação ao vivo, um DVD de muita qualidade também. A gente vai ver o belíssimo CD do show Pulse, do mesmo show, é só que essa é a gravação em CD. Tá? É uma edição muito caprichada, com uma luva rígida, com livreto, muito bacana. Nós vamos ver o Super Áudio CD do Dark Side of the Moon, que é, por razões que eu vou explicar daqui a pouco, essa aqui é a melhor mídia disponível atual para você ouvir esse disco, tá? E também o CDzinho do Division Bell, que é nada demais, né? CDzinho simples, tradicional. Vamos começar com o álbum Dark Side of the Moon. Essa aqui é uma edição britânica, adquirida na Amazon do Reino Unido, tá? É uma edição em vinil, que é a ideia, a proposta dessa edição é ser o relançamento idêntico à edição de 1973. Então essa é a famosa capa, né? Uma capa maravilhosa, assim, em termos de design eu acho ela absolutamente perfeita, né? Simples e que passa um recado, né? Ele vem com no plástico vem com essa folha aqui, que vem constando tratar-se de um CD audiófilo, 180 gramas, tá? Heavyweight vinyl. E que contém tudo que tinha na embalagem original, tá? Inclusive os adesivos e os pôsteres. E você ainda ganha direito a um download de alto bitrate aqui da versão do disco, tá? Então essa era a proposta dessa edição aqui. Vamos dar uma olhada na apresentação. A capa é dupla. Você abrindo aqui, você tem as... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Você tem as letras das músicas. Uma coisa que eu acho bem bacana, né? Eles incluírem... Mas é porque, como eu disse, é uma reedição exata aqui os créditos do lançamento original do disco, né? Então, tudo que tinha naquele disco você tem aqui. Aqui no verso. Vamos tirar o material que tem aqui dentro para vocês verem. Primeiramente, o disco em si. Ele vem nessa luva, né? Papel revestido internamente por plástico. Aqui dentro é plástico. E por ser um vinil 180 gramas, ele é um vinil bem pesado, tá? O selo. Aqui vem a data 1973, porque a ideia desse disco é ser uma reedição, conforme eu já disse. Mas eu vou falar qual é o problema e o motivo pelo qual isso aqui, a rigor, não poderia ser considerado uma reedição, tá? Vamos colocar aqui de lado. Vamos começar a ver o material bônus que vem aqui dentro, que é uma réplica do material que vinha na edição original. Primeiro nós temos os pôsteres. Vai ser meio difícil de mostrar o pôster aqui porque ele é muito grande, tá? Ele é de tamanho natural mesmo. Então vamos abrir aqui.
Ele é bem grande. Esse barulho que vocês devem estar ouvindo no fundo é chuva. Começou a chover aqui agora. Cada um desses quadrados aqui, das dobras, é mais ou menos, um pouquinho menor do que o tamanho do vinil, tá? Um pouquinho menor. Tá? Então dá para ter uma noção aí do tamanho do pôster. Mas esse não é o pôster mais legal, não. O mais legal é esse aqui, que é aquela imagem totalmente psicodélica, né? Muito bacana. Essa aqui já é um pouco menor do que aquela, porque essa aqui é quadrado, né? O outro pôster é retangular e esse é quadrado. Material todo acetinado, né? Vocês estão podendo ver aí que é bem brilhante. Essa imagem do prisma com o raio de luz teve muitas variações, né? O próprio designer que bolou a capa do disco, ele fez várias alternativas e a escolhida foi a mais, na minha opinião, a mais bonita, que é aquela mais simples, que acabou sendo a capa do disco. Então esse foi o segundo pôster. Aqui nós temos um terceiro pôster, esse do mesmo tamanho do primeiro, ou seja, retangular, portanto maior do que esse segundo que nós vimos agora, que traz a imagem das pirâmides do Egito com essa coloração modificada, né? Meio psicodélica também. Mais uma vez aqui, cada uma dessas dobras é um pouquinho menor do que o tamanho do vinil. Mesmo material. Esse aqui é um pouco menos acetinado, a impressão que eu tenho, pelo menos. Não tenho certeza, acho que não, acho que é a mesma coisa. Mas é isso aí. Muito legal o material que vem. E é como se você estivesse comprando a edição original. Aqui nós temos um adesivo, mais uma vez o tema das pirâmides. Com as letras, né? Tem um outro adesivo aqui que acho que ficou aqui dentro, porque são dois. Tem mais um aqui, que é igual a esse, só que com a cor diferente. Então isso aqui é o material que vem e você ganha, aqui atrás tem o número para você baixar a versão digital do álbum, né? Com MP3 de alta qualidade. O que eu não fiz até agora porque, como vocês viram, eu tenho o Super Áudio CD. Agora eu vou falar sobre a qualidade do áudio disso aqui e qual é o problema que eu enxergo nessa edição. O áudio está muito bom, né? A qualidade de som tá muito boa. Só que, vamos pensar o seguinte, por que uma pessoa compra um álbum de vinil de uma edição, um relançamento de um álbum clássico como esse? A pessoa compra porque ela quer ouvir o som analógico, né? Ela quer ouvir, ela quer ter uma repetição da mesma experiência que as pessoas tiveram na época quando compraram esse disco. A pessoa quer o som analógico de vinil. Só que, quando você vira aqui atrás, tem uma etiquetinha aqui no canto. E essa etiqueta, eu vou mostrar para vocês, tem umas letrinhas microscópicas mesmo. Eu fiz questão de pegar aqui uma agulha de costura para vocês verem que a letra é do tamanho do furo de uma agulha, muito pequenininha. E aqui está escrito que esse vinil traz uma versão masterizada digitalmente em 2011. Ou seja, o que você está ouvindo nesse disco não é o mesmo master original do lançamento original de 1973. Você está ouvindo uma remasterização digital de 2011. Eu acho isso o fim da picada, porque você compra um disco de vinil
de um álbum clássico, portanto, obviamente, para ouvir a masterização original, para ouvir a mixagem original, para ouvir o som original do jeito que ele era, né? Inclusive sem a compressão digital, por isso você compra o vinil. E quando você vai ver, apesar de a proposta da edição ser o relançamento, uma edição idêntica, inclusive no material físico, idêntica ao original, naquilo que mais importa, que é o fonograma não é original. É uma remasterização digital. Tenha paciência, né? Eu acho que isso prejudica a experiência que a pessoa queria ter, que eu queria ter pelo menos, que era de colocar o disco no toca-disco e ouvir tendo a mesma experiência, uma repetição da mesma experiência que as pessoas tiveram naquela época, né? E isso para mim foi completamente frustrado nesse lançamento em vinil. De qualquer forma, o som está muito bom e você, quem quiser, se divirta com o disco aí, né? Mas, na minha opinião, quem quer ouvir um master, o som vindo de um master digital, a melhor mídia é uma mídia digital, ou um CD, ou o Super Audio CD que eu vou mostrar para vocês aqui, porque já que é para partir de um fonograma digital, que se ouça na mídia digital, né? Não tem cabimento fazer um analógico a partir de um original digital. Até porque eu já tinha... Aliás, eu comprei os dois mais ou menos na mesma época, é que o vinil demorou um pouco mais para chegar. Mas esse aqui é justamente o Super Audio CD desse mesmo álbum, Dark Side of the Moon. E nessa edição em Super Audio CD foi escolhida uma das capas que tinham sido rejeitadas quando do lançamento em 1973. Se você assiste o documentário em DVD, que eu vou mostrar para vocês, mas eu esqueci de mostrar aqui no começo, o documentário Classic Album sobre a criação do álbum Dark Side of the Moon, você vai ver lá que entre os projetos gráficos que foram apresentados para ser escolhidos, estava esse aqui, tá? Super Audio CD é uma mídia digital de alta definição de 5 canais, tá? Então é uma mídia 5.1 com uma qualidade muito superior à do CD, porque ela tem uma faixa de resposta muito mais alta, com um nível de resposta muito mais equilibrado em todas elas, muito mais homogêneo em todas elas. Se você quiser saber um pouco mais aprofundadamente sobre o Super Audio CD, assista ao meu vídeo Vinil Mania sobre o LP do ET, que naquele vídeo eu mostro, além do LP, eu mostro o Super Audio CD da trilha de ET e falo das especificações do Super Audio CD, tá ok? Gente, esse CD aqui para você ouvir ele num sistema 5.1, é uma viagem, é literalmente uma viagem, porque a separação dos canais está absolutamente perfeita, não existe nenhuma contaminação de um canal com o outro, ou seja, quando o som sai de um canal você não tem aquele mesmo som saindo um pouquinho no outro, sabe? É bem pura mesmo a distribuição dos sons nas caixas de som, e além disso, o nível de ruído é zero, é indetectável se é que ele existe, e ele vai do silêncio, cada um dos canais vai do silêncio absoluto ao toque musical. Então você tá literalmente como se alguém estivesse tocando mesmo na sua sala, tá? Isso aqui foi adquirido no Submarino, tá? Foi comprado aqui no Brasil, mas você acha para comprar lá fora. Aqui a arte interna. Mas essa edição foi adquirida no Submarino. Veio direitinho, tá? Aqui o booklet. Vamos dar uma olhadinha. Os créditos da gravação. Aqui você tem várias imagens relacionadas ao disco, né? Imagens de show, fotos de produção, a capa do disco. Você tem aqui mais uma vez o tema da pirâmide, né? Representando aí mais uma vez uma repetição do tema do prisma, apesar que uma pirâmide não é exatamente esse prisma, né? Olha aqui, sempre imagens que remetem ao tema do disco.
É uma edição bem caprichada. Aqui nós temos as letras, tal qual no álbum de vinil. Aqui é aquela mesma imagem das pirâmides, só que aqui com uma coloração um pouco mais natural, não tão distorcida, né, quanto a do pôster. Mais uma variação da imagem do disco. David Gilmour, que toca pra cacete, né? Toca demais. Mais uma vez, olha que bonita essa imagem da pirâmide. Parece Tatooine, né? Se tivesse dois sóis aí. Apesar que isso aí é uma imagem da Lua. Aqui é a mesma imagem daquele adesivo. Aqui já é exatamente a mesma imagem do pôster. Então é isso aí, gente. Essas são as faixas, tá? Para quem não conhece aí, ó. Vale muito a pena, fazendo a ressalva de que Super Áudio CD exige player compatível, tá? Exige player específico para tocar Super Áudio CD. Esse CD aqui é o que nós chamamos de Super Áudio CD híbrido. O que significa isso? Significa que ele é em duas camadas. Numa camada você tem a gravação de Super Áudio CD em 5.1 com altíssimo bitrate, com aquela faixa de resposta que eu falei. Numa outra camada você tem uma gravação de CD convencional. Ou seja, se você colocar esse disco num toca CD convencional, ele vai funcionar. Porém, você vai estar ouvindo a gravação com qualidade de CD normal, tá? E não do Super Áudio CD. Um outro aviso, tá? Tem alguns players aqui no Brasil sendo vendidos, a Pioneer soltou um deles, por exemplo, que toca Super Áudio CD, porém, ele só tem saída analógica 2.0, entendeu? O vermelhinho e o branco lá. Normalmente, o sinal do Super Áudio CD é carregado por via 5.1 analógica, tá? Os bons players carregam via 5.1 analógica. Os players que conseguem jogar, se é que isso acontece, que conseguem jogar esse tipo de sinal via cabo óptico ou via cabo coaxial digital, eu já não posso, como é o caso desse Pioneer lançado no Brasil, BDP 140, né, uma coisa assim, não há garantia de que você esteja ouvindo a qualidade total do sinal do Super Áudio CD, tá ok? Então o Super Áudio CD você só vai ouvir a qualidade total dele se você tiver o tocador de Super Áudio CD com saídas 5.1 analógicas e você jogar em um receiver com entradas 5.1 analógicas. Tá ok? Vamos passar adiante. Vamos passar agora para o DVD do show Pulse. Um dos shows mais bacanas do Pink Floyd, com umas performances muito boas, né? Aqui consta que é a primeira performance filmada do Dark Side of the Moon. Por quê? Chega um certo ponto nesse show em que eles entram totalmente no disco Dark Side of the Moon. Ou seja, eles tocam as músicas na sequência do disco de cabo a rabo. Então é como se você estivesse ouvindo o Dark Side of the Moon. Vamos tirar o plastiquinho. Isso aqui foi adquirido na loja virtual da FINAC. Demorou alguns dias para chegar, tá? A FINAC é meio lenta, mas veio sem problema. É um estojo diferenciado. Porque ele é de papel. Ele parece um pouquinho com aqueles primeiros estojos de DVD, lembra? Que era de papel e tinha um fecho de plástico aqui na lateral, esqueci o nome daquilo. Aqui está o set list, você dá uma pausa, dá um pause aí e veja as músicas. Esse show ele tem um diferencial, esse DVD, essa autoração tem um diferencial que você conseguir, ao você ouvir o disco, nas configurações, você selecionar o Dolby Digital com dois tipos de bitrate.
um bitrate normal e um alto bitrate. Eu esqueci exatamente quais são os valores, mas salvo engano é 440 kbps ou então 680 kbps para você selecionar. Você tem as duas opções. Não tenho certeza se os valores são exatamente esses, mas é isso aí. Você tem essa opção, tá? Abrindo aqui você tem esse material. Vamos dar uma olhadinha, terminar de ver o estojo, o lado interno aqui. Isso aqui é bem firme, tá? Bem bonito também. O show está dividido em 2 discos. Tem material de extra que vale a pena ser assistido, tá? Assistam o material de extra disso aqui. O que vem aqui dentro é esse booklet. Com muitas imagens. Aqui você tem uma... Isso aqui é muito bacana porque é uma árvore dos menus, né? Para você navegar pelos menus dos discos. Muito bom para você ir direto, né? Tá aqui, ó. Você tem o Dolby Digital 5.1 em 448 kbps ou Dolby Digital 5.1 em 640 kbps. Você pode ouvir também em estéreo. Isso aqui é só propaganda do álbum, de um álbum do David Gilmour, guitarrista. Né? Muito legal, recomendo muito a aquisição desse show, tá? Vamos agora passar para foco. Cadê o foco? Aê! Para esse CD que é uma edição belíssima desse show Pulse, a versão em áudio, tá? Isso aqui eu adquiri na CD Point, uma loja aqui no Brasil, mas demorou para vir porque mandei um e-mail para eles estavam importando o disco, tá? Então é uma edição importada, mas vale muito a pena ter isso aqui, não apenas pela música, né? Porque uma coisa é você ouvir, quando você vai ouvir esse tipo de música, você vai ouvir num equipamento bom. Você ouvir MP3 é uma coisa, você ouvir o CD, ou principalmente um super áudio CD, como no caso do Dark Side que eu mostrei aqui, mas o CD já dá uma diferença muito grande, tá? É uma edição enluvada, deixa eu tirar a luva aqui. É uma luva bem rígida, bem grossa, tá? Revestida de preto por dentro, muito bem acabada. Quando você tira, o que tem dentro é esse livreto, né, de capa dura. A capa bem rígida. Olha só a espessura da criança. Aqui vem esse bolso, né, que você coloca a mídia. Dá uma olhada na impressão da mídia, que qualidade. Que bonito, né? Material importado. Vamos passar rapidamente aqui pelo booklet. Gramatura boa, papel couché fosco. A impressão que eu tenho é que é fosco, tá? Não é muito acetinado. Muitas fotos. São muitas páginas, tá? Olha só aqui. Então é um material para você ficar ouvindo e apreciando aqui as imagens. Olha essa.
Olha isso, gente, esse show é sensacional, né? E pensar que até pouco tempo atrás eu não era muito fã de Pink Floyd, eu não tinha ainda entendido qual era a dessa banda aqui. Enfim, aqui o disco 2, tá? São 2 discos. E é isso aí. CD, edição importada do show Pulse, versão CD. Vamos pegar aqui agora esse é um CD normal, né? Tô só mostrando porque já que o vídeo é temático. É do Division Bell. Salvo engano, é o último álbum de estúdio da banda, né? Aqui as músicas. É muito bom o disco. A gravação desse CD, a masterização e a gravação estão muito boas. Vem com booklet. Letra das músicas, né? É isso aí. E por último aqui nós temos o DVD da série Classic Albums do disco referente ao disco Dark Side of the Moon. Para quem não conhece, essa série é uma série de documentários que conta em detalhes como foi o processo de criação, gravação de discos históricos, tá? De discos clássicos, clássicos do rock, né? E nesses documentários você tem lá o pessoal da banda contando desde o processo de composição das músicas, como foi a composição, em que eles se inspiraram, qual era o contexto histórico da época, né, artístico da época, as influências. Eles contam como foram as sessões de gravação, como foram criadas as instrumentações, os arranjos, os riffs, né? Conta tudo em detalhes. Depois você tem o produtor do disco sendo entrevistado também, mostrando como foi feita a mixagem, o que ele escolheu colocar, o que ele deixou de fora. E como foi a aceitação do público, né, qual foi a repercussão do disco quando foi lançado. Enfim, é uma série de documentários muito boa e eu deixo recomendado para vocês, não apenas esse do Dark Side of the Moon, mas de qualquer outro que vocês possam encontrar, tá? Geralmente você encontra no Balaio das Americanas esse aqui e o Joshua Tree do U2. Mas pelo Twitter amigos me informaram que no site, em sites tem para vender de várias outras bandas, né? Inclusive combos, né? Com mais de uma banda. Você compra o DVD duplo. Esse aqui é simples, é só do Dark Side of the Moon. Mas você compra, você acha com mais de uma banda em discos duplos. A edição é bem simples, o que interessa aqui é só o conteúdo mesmo, tá? E é um documentário que vale a pena ser assistido, viu? Eles contam curiosidades das gravações das faixas, assim, que algumas chegam a ser até meio hilárias, né? Tipo, como foram feitos os efeitos sonoros no início da faixa Money, né? Que o Roger Waters foi no ateliê, sei lá, de escultura da mulher dele, que ficava lá no fundo da casa dele, pegou um monte de tranqueira lá, de velharia, começou a bater tacho, jogar prego dentro de tacho, um monte de coisa. Mostra nos estúdios o pessoal criando loops, né? Naquela época não tinha computação digital, não tinha sampling, não tinha nada. Então eles emendavam os pedais, gravavam para fazer um looping, eles gravavam várias vezes a fita, cortavam, emendavam, faziam literalmente um looping, né?
E na gravação desse álbum aqui aparece o cara lá, o técnico do estúdio de gravação, segurando um cano de metal na mão, né? E a fita ia lá, passava na cabeça de leitura do gravador, voltava, dava uma volta no cano que ele estava segurando assim e ficava rodando ali. Ele ficou o tempo todo segurando aquele negócio para a fita rodar, né? São coisas bem inusitadas assim. Enfim, entra em muitos detalhes essa série de documentários. Bom, gente, é isso aí que eu tinha para dizer sobre o material que eu tenho atualmente sobre a banda Pink Floyd, tá? Recomendo para vocês, com aquela ressalva que eu fiz sobre o vinil. Quem não quiser, sinceramente, se eu soubesse que era uma remasterização digital, eu tinha ficado só com o Super Audio CD. Recomendo que quem quiser comprar um vinil do Dark Side of the Moon, que procure em lançamentos, edições antigas, né? O que é muito difícil, porque em se tratando de álbuns pop, esses álbuns, quando você acha para comprar, eles estão muito usados, sabe? É muito difícil você achar álbuns de colecionador que tenha em bom estado e que queira vender. Então, geralmente, quando você acha isso aí, ele está muito zoado e você acaba passando raiva, né? Porque vinil zoado, você vai ouvir mais barulho do que música. Mas enfim. Bom, gente, é isso aí. Obrigado por terem assistido. Abraço do sócio e até a próxima.